Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RSR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de papéis. Esse é um fundo imobiliário de recebíveis. É um fundo que foi lançado no mês 10 de 2017. É um fundo de base R$100. A gestora é BRL. Ele é de títulos e valores imobiliários e é um fundo que é negociado com altíssima liquidez. Ele negocia em média 3 milhões e 700 mil por dia. É um fundo para investidores em geral e ele possui nota 4 de 5 no site. Além disso, ele faz parte do IFIX com 2,13% e ele conta com mais de 26 milhões de cotas. Em termos de PVP, esse fundo vem sofrendo bastante recentemente. O PVP dele atual está em 0,88. Isso indica que ele está com 12% de desconto. O seu patrimônio atual é de 2 bilhões 520 milhões e o mercado está aceitando pagar 2 bilhões 207 milhões. Então note, é um fundo de base R$100, cuja cota atualmente está valendo R$ 95 e o mercado está disposto a pagar R$ 83. Tendo janeiro como referência, é um fundo que conta com mais de 183 mil cotistas. Nesse slide, a gente vê as negociações atuais do fundo. R$ 83, né? Mínima, ele chegou a bater agora R$ 82,79 e máxima de 102. Isso no último ano. Então, o que acontece? Dia 14 de fevereiro agora, as cotas chegaram a R$ 83,50 na data que eu gravo o vídeo, mas poucos dias antes ele chegou nesse valor de R$ 82,79. Por que isso aconteceu? Olha aqui no gráfico a queda que teve recentemente. Isso aconteceu depois que o fundo anunciou 3 possíveis prejuízos na sua carteira. 3 possíveis defaults que aconteceram aqui. Isso eu vou trazer no decurso do vídeo um pouco mais explicado. Antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, como que ele se desenrola e tudo mais, eu trouxe algumas formas de apoio gratuito aqui ao canal. Considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso são formas de apoio aí, não custa nada e pra gente ajuda muito. Comenta para nós se você conhece esse fundo imobiliário, conhece a gestora, você conhece o portfólio interno, você sabe dos riscos que esse fundo imobiliário aí traz? Comenta para nós, seu comentário é muito importante. Agora eu tenho 2 metas que eu não canso de ficar abrindo o canal. Depois de muito me pedirem, eu decidi trazer o canal Amuf Infra. Esse vídeo está sendo gravado com 1 semana de antecedência, então eu estou gravando ele no dia 20 de fevereiro. Na quarta da outra semana vai sair o primeiro vídeo de FII Infra aqui no canal, depois de muito tempo sem fazer vídeos de FII Infra. Se você quiser considerar, considere lá no canal e se inscrever. Considere também no canal Amu Dicas e se inscrever. Nesses 2 canais a nossa meta é tentar chegar a 1000 inscritos. Além disso, os canais Amuf Infra, Amu Invest, Amu Dicas, Amuf Agro, eles estão presentes em outras plataformas. Considere ir lá nessas plataformas e seguir, e se inscrever. Tudo isso ajuda muito a gente aí. Nesse gráfico a gente vê o que o fundo está entregando agora. E note que é muita volatilidade para fundos de papel. Nos idos de 2018, esse fundo entregou entre 30 e 60, né? Durante um bom período ele entregou no máximo 60 centavos. Depois ele começa a disparar e entregar na faixa de 1,50, coisas nesse sentido. Depois, nos idos de 2019, de novo, ele entregou já na faixa de 60 centavos alguns e outros na faixa de 90 centavos. Agora em 2020, já pós situação pandêmica, a média que esse fundo entregou foi entre 60 e 90 centavos, sendo que no final de 2020 ele começa a fazer entregas extraordinárias e melhores, né, na faixa de 1,20 aí mais ou menos até um pouco acima. Durante todo o ano de 2021, o fundo melhora muito as suas entregas. Então, durante o ano 2021, as entregas do fundo nenhuma chegaram a 90 centavos, algumas chegaram ali a 1,20 e a grande maioria, né, na faixa de mais ou menos R$1, e algumas extraordinárias até acima de 1,50. E durante 2022, o que a gente observa? O fundo começa bem e tudo isso você tem que entender o seguinte, gente. Desculpa o linguajar, tá? Mas o fundo, eu ia falar, mas me arrependi. O fundo não fabrica dinheiro, não surge dinheiro do nada. Então, todas essas situações aqui, são momentos que o fundo, a inflação, ou o CDI, ou a situação do nosso mercado, se está com mais inflação, ele vai pagar mais. Se está com menos, vai pagar menos, e assim por diante. Então, como no início de 2022, a inflação chegou um momento de disparar muito, ela teve um recuo, depois disparou muito, o fundo pagou muito. Depois chegou a ter até deflação, e aí o fundo distribuiu diminuiu seus rendimentos, caindo na faixa de 60, 40 e poucos centavos, mas note que, entre aspas, já voltou à normalidade.
Então, ele começou a entregar novamente aqui na faixa de 70 e pouco, depois um pouco acima de 90, e agora o último dividendo anunciado, 99 centavos. Esse fundo já passou por 12 subscrições, e a última foi entre abril e maio de 2022. Aqui a gente consegue ver com mais exatidão os rendimentos, ó. Então lá em abril ainda estava subindo, porque foi um momento que a inflação ficou muito cara desse período, ó. 1,37, 1,50, 1,72, e aí começa a ter a tal da deflação. Então note, ó, 1,15, 1,2, 80, 60, 44, e agora já volta o movimento de recuperação, 7,392, e dia 7 de fevereiro ele pagou, no dia 14 de fevereiro, 99 centavos, e a cotação na época 87,47. Na época dava um yield de 1,13 e como o fundo caiu muito, esse mesmo rendimento equivale a 1,19%. E no acumulado dos últimos 12 meses, esse fundo vem com quase 15% de yield acumulado. Nesse slide a gente vê que inúmeros institucionais têm posição no fundo. O fundo de fundos lá da Suno tem 0,47% desse fundo, o Kizu com mais 0,46%, BBFO com mais 0,32% e ainda inúmeros outros institucionais também têm posição no fundo. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo a respeito desse fundo imobiliário, agora eu trago formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do que a gente faz, considere fazer uma doação para o nosso Pix de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Os nossos canais Amufiagro e Amuinvest contam com um clube de membros. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Então, eu acho que é um valor baratinho, mas que para o canal faz muita diferença. E vocês ainda têm vários benefícios. Vocês têm acesso antecipado a vídeos. Como eu disse, esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Vocês têm preferência quando pede um vídeo e ainda acesso ao clube de membros, o Telegram lá, que é exclusivo para membros. E por fim, eu trago uma novidade. Eu criei um e-book, Introdução aos Fundos Imobiliários. Ele é um material bem interessante. Para quem é iniciante, vai ajudar bastante. E se você já tem uma certa experiência, também vai te ajudar bastante. E mesmo que você já saiba, considere comprar e presentear um amigo seu, um parente. O valor é bem baratinho, bem acessível, tá? E até o final de fevereiro, com o cupom AMU20, eu ainda vou conceder 20% de desconto aí para vocês. E, para quem é membro, me chama no privado que o desconto ainda vai ser ainda maior, caso você tenha interesse. Considere então aí ajudar a gente no canal, que isso, né, são formas de apoio financeiro. E eu gostaria de agradecer os membros ativos. Todos os membros que já passaram pelo canal, os membros ativos e os membros que renovaram agora. Júnior, ele fez renovação de membros e entrou 2 membros novos. O canal do Lion e o Rafael aí. Muito obrigado a todos os membros atuais, os que entram, os que renovam. Obrigado de coração. Então vamos lá, antes a gente ver sobre esse fundo imobiliário, eu vou falar sobre as 3 polêmicas atuais, né, que aconteceu com esse fundo. Quando eu falo lá nos meus vídeos, olha, cuidado com exposição dos ativos, cuidado com isso, com aquilo, é por causa desse tipo de situação. Porque quando ocorrer um default, pode ocorrer, gente, não está isento de ocorrer não. Fundo de papel pode ocorrer inadimplência, pode ocorrer atraso, quebradeira, coisas nesse sentido. Então eu não trouxe todo o informativo, qualquer coisa vocês busquem na internet aí, ó. No dia 6 de janeiro, o fundo anunciou um problema de inadimplência aí. No dia 8 de fevereiro, ele fez um outro anúncio. E no dia 9 de fevereiro, mais um anúncio. Então, teve 3 defaults, tá? Eu vou fazer o resumo do resumo aqui. Então, nesse caso aqui, ó, o primeiro problema que teve foi nesse aqui, ó. Li Investimentos Imobiliários S.A., debênture e devedora, tal. Então, ó, o que aconteceu? Eles observaram que teve ausência de recomposição do fundo de reserva, ausência do pagamento de PTU de 975 mil, ausência de taxas condominiais de 518 mil, começou a ter a deterioração, eles não começaram a pagar. E aí, a devedora foi notificada a pagar todo o saldo aí do CRI. E nesse primeiro caso aqui, o fundo informou que essa dívida desse devedor aqui representaria um impacto de 2 centavos, quase 3 centavos na cota do fundo. Lógico que ninguém quer perder dinheiro, mas note, apesar de ser algo gravíssimo, vai impactar o fundo em 3 centavos. Não é nada de outro mundo, não é nada que vai falir o fundo ou vai deixar de... E mais, todos esses 3 casos aqui, o fundo tem garantias. Então agora ele vai tentar receber essas garantias via judicial. Vai tentar executar as garantias, vai tentar tomar os bens, coisas nesse sentido. Então, momentaneamente ocorre esse impacto e pode ser que o fundo recupere o valor. Tem grandes chances de recuperar o valor. Então, são momentos pontuais, coisas que estão propícias a acontecer, assim como num fundo de tijolo,
O risco que você corre é de um inquilino não pagar, de um inquilino sair e ficar devendo, do inquilino falir. Aqui nos fundos de papéis ocorre esse risco de as pessoas não pagarem. É algo totalmente previsível e normal. Continuando, o próximo caso aqui foi esse aqui, ó. Ávida Construtora, blá, blá, blá. Ele falou todos os casos que foram acontecendo aqui para eles decidirem a liquidação antecipada. E nesse caso aqui, ele fala que o valor iria impactar o fundo, ó, em menos de 1 centavo, 0,018. Então, ó, esse com esse aqui, ó, vamos arredondar aí para uns 4 centavos. Vamos arredondar para uns 4 centavos. E o último caso aqui, né, que ele divulgou, foi esse aqui, ó, dessa Aracaju Investimentos Limitada, blá, 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 né? Esse aqui ele falou que os ativos representam 1% do portfólio. Tá? E nesse ele não traz o quanto que impactar de valores. Mas o que eu quero tentar te mostrar lá dentro do relatório gerencial, a gente vai ver sobre isso, é que apesar de tudo isso aqui, não impacta tanto o fundo. Por quê? Pulverização que eu tanto falo. Vamos à frente aí. Então aqui a gente vê com detalhes, né, como é que é o patrimônio do fundo. Aqui ele mostra as evoluções do patrimônio. Provavelmente essas evoluções se dão em razão de subscrições, né? Aqui ele fala todos os ativos do fundo. Então ele tem em CRIs 2 bilhões e 400 milhões. Eles têm 100 milhões em FIIs. Eles têm mais 33 milhões em liquidez, né? Provavelmente são dinheiros para liquidez. E ele tem mais R$1.000 ali, totalizando 2 bilhões e 549 mil. Aqui ele traz todos esses valores aqui em percentuais, ó. Então, os CRIs da carteira do fundo representam 94%, os FIIs 4% e o dinheiro parado em caixa ali representa 1%. Aqui eu não trouxe a todas as páginas desse fundo. Note o seguinte, ó. São 98 ativos no total. Então, qualquer coisa, você abre o relatório gerencial e olhe lá tudo com atenção e com cuidado. Por que eu não trouxe todas? Porque o fundo não trouxe isso de forma a organizar pelo percentual do ativo. Então você pode ver aqui, ó, no meio desses tem ativos aqui, ó, que representam 2,9, outros que representam 2,7, 2,9, 7,4. Então tem alguns com exposição maior, ó. Esse hotel Rosewood. E é aquilo que eu falei para vocês. O ideal é abrir o relatório com calma, tá? E olha, ó, Rosewood, Rosewood. Então na verdade não é 7, é mais de 10%. Note que naqueles casos lá, poxa, se der problema é no Rosewood. Não interessa se ele tem tranches distintas, tá? Então cuidado com isso, porque se der problema, dá em todos eles. Então o ideal é aqui, ó, São Benedito, percentuais bem pequenininhos, mas sem que olhar essas duplicidades de devedores. Mas em resumo, o que eu quero tentar mostrar para vocês é que muitos ativos são muito pulverizados. Na sua imensa maioria, não tem muitos ativos aí com alta exposição. Então, assim, por exemplo, isso aqui é um alto risco hoje do fundo. Pouco mais de 10% é algo totalmente factível, tranquilo, mas é uma alta exposição. Hoje, eu estou tentando buscar abaixo de 7, de 6, mas todos os ativos que deram problema para o fundo não representavam ali, eu acho que o maior era em torno de 3, 4%. E os outros com percentuais bem pequenininhos. Então, o fundo provavelmente não vai sofrer tanto aí com esses impactos de inadimplência aí. A gente vê que o fundo ele tem bastante diversificação de indexadores, ó. 47% do fundo é indexado à inflação, na IPCA. Ele tem 29% também a IPCA, que não é atingido por variação negativa. 47% sofre. Então, imagine que 50% da carteira, quando teve deflação, foi atingido. Por isso que esse fundo sofreu bastante nesses momentos aí de deflação. O CDI, ele tem 18% da carteira em CDI, ele tem 3% em IGPM com proteção, né, sem variação negativa, e 1,4% em TR e nada em pré-fixado, quase irrisório aí. Além disso, os devedores do fundo, 66% são de risco corporativo, que teoricamente é um risco um pouco menor. E ele vai ter ali 34% de risco pulverizado, que são inúmeros devedores, às vezes, dentro ali da tranche. A gente vê que os devedores do fundo, ó, realmente são devedores desse setor, né, um pouco mais seguro, ó, 30% incorporação, 21% loteamento, é um setor um pouco mais arriscado. Ele vai ter ali 14% em hotéis, 9% pessoa física, 8% imobiliário, ó, ele tem 7% em utilidades e multipropriedade ele tem 4%. Ó. Então o total de risco do fundo é 1/4 da carteira. Loteamento mais multipropriedade é apenas 25% do portfólio. Então ele tem mais 3% varejo, 4% logístico. E aqui a gente vê que o fundo ele tem diversificação por securitizadoras, ó. Então tem diversas securitizadoras aí que o fundo tem parceria.
E aqui a gente vê onde que estão os devedores do fundo. Ele não tem tanta diversificação geográfica, né? Mas tem alguns estados com menos posição, como Mato Grosso, Goiás, alguns estados do Nordeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E aí São Paulo representa ali 53% dos devedores do fundo. Com Minas sendo mais 9%, Bahia mais 5,4%. E se eu não me engano aqui pode ser Rio Grande do Norte, se eu não estiver equivocado, 5,6%. Aqui a gente vê o DRE do fundo. Esse fundo cobra de taxa de administração 0,20% e de consultoria 1%. E não tem performance. Agora vamos ver na prática o que essas despesas representam frente às receitas. Note o seguinte aqui, ó. Em janeiro, esse fundo teve como receitas totais 28 milhões. Note que começou a melhorar as receitas do fundo. Quando foi sofrendo a deflação, ó, 45, 34, 28, 25, 12, olha o quanto que caiu, ó, 12, e agora o fundo volta a receber mais, ó, 21, 26, 28. Então ele teve como receitas totais lá em janeiro 28 milhões, de CRIs, né? De CRIs 28 milhões. Outros ativos, 847 mil. As despesas do fundo aí, ó, 2 milhões 662. Então a gente vai ver o que esse dinheiro representa frente ao que o fundo receitou. Lembrando que para mim o máximo que eu me sinto confortável é 15%. Então lá, ó, 2.662 vezes 100 dividido por 28. Eu vou arredondar aqui para 28.900, tá? Então a gente vê que as despesas do fundo estão ali na casa de 9,21%. E o que eu quero chamar de atenção em relação a isso? Ó? Esse fundo cobra 1% e mais 0,20%, ou seja, nem é tão caro assim as despesas, tá? As taxas, e não tem performance. E ele ainda está recebendo de taxas mais do que o RPR, que o RPR ele cobra taxas mais caras que essa, tem performance, e o resultado que isso impacta o fundo é muito menor. Então, quando eu digo que eu olho para essas taxas aqui, isso aqui para mim não representa nada, eu gosto de ver na prática, eu prefiro ver dessa forma, para mim é mais real, é por causa desse tipo de situação. E note o seguinte, tá? Antes de eu ir para o próximo slide, ó. O fundo teve como resultado de 26 milhões, ó, e ele distribuiu 26 milhões, ou seja, ele está distribuindo dentro das capacidades operacionais dele, ele não está distribuindo a mais, nem queimando caixa, nem coisa nesse sentido. Eu resolvi trazer, isso aqui eles chamam tabela de sensibilidade. Seria interessante se todos os fundos começassem a trazer isso aqui, tá? Vamos lá, para quem comprou esse fundo lá na base de R$100, com certeza esses rendimentos são um pouco menores. Agora, o que o fundo trouxe? O patrimônio do fundo hoje está estipulado em 95,33. Então, com esse rendimento que ele tem entregue aí, está representando uma taxa de IPCA mais 7,87, tá? Inflação mais 7,87. E quem compra a 86,75 estava comprando fundo a IPCA mais 9,23. E note que quando eu trouxe aqui a última negociação do fundo foi até abaixo desses R$85. Ó. R$85 dá IPCA mais 9,54. E qual que é o IPCA estimado deles aí? Eles acreditam que o IPCA vai ser na faixa de 6,27. Então, note que ele tem 6 mais 9. Ou seja, está dando uma média ao ano de 15%, 16%. Mas, teoricamente, que aí é o que a gente fala de valor nominal, a pessoa está recebendo livre de inflação e livre de imposto de renda, ó, 7, 8, 9%. Gente, 8, 9% livre, já real, é um dividendo muito alto, tá? Muito alto mesmo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RSR11 são somente essas informações. Considere ajudar a gente aí com as partes financeiras, né? Então, considere fazer uma doação para o nosso Pix, considere se tornar membro dos canais Amufiagro, Amuinvest e considere comprar o nosso e-book. O valor é baratinho, você pode comprar só para ajudar, você pode comprar para estudar ou pode comprar até para presentear um amigo. Com o cupom AMU20, você ainda vai ter 20% de desconto. E para os membros, só me chamar no privado que o desconto ainda é maior, tá bom? Reforçando, muito obrigado aos membros do canal ativos e quem renovou o clube de membros aí, obrigado de coração. E nesse vídeo, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. São formas de apoio gratuito que não custa nada, mas pra gente faz muita diferença. Considere nos nossos canais lá e nos ajudar a chegar a 1000 inscritos. A Muf Infra, a Mudicas, né? Considere aí que eu agradeço de coração. E também considere lá no Amuf Infra, Amuinvest, Amudicas, Amufiagro, nas outras plataformas e seguir, se inscrever, compartilhar, tudo isso ajuda demais. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer são só essas informações, né? Eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que ajudam aí. No final desse vídeo aqui, eu ainda vou deixar passando vários e vários slides a respeito desse fundo. Então,
Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!